Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário e hoje nós vamos ler, então, aqui um texto que nós publicamos chamado A Educação é a Aquisição de uma Linguagem. Então, sim, de cara vamos já comentar, então, esse título, que realmente... quando nós falamos assim, eu estou falando de uma forma vaga, de uma forma um tanto livre, ou eu estou sendo bem específico e dizendo assim, dando uma definição de educação, certo? Então, bem, claro, não é a definição formal de educação. Se nós fôssemos seguir os parâmetros de uma definição, aqueles parâmetros que foram dados por Aristóteles já, certo? Gênero próximo, diferença específica, certo? Mas é algo muito próximo disso, certo? No mínimo é uma propriedade, certo? Algo que decorre da definição de algo, certo? Então a propriedade, algo que é muito próprio da educação, pelo menos, é isso, é adquirir uma linguagem, tá? Então, vamos entender melhor isso aí, porque é importante, claro. Nós sabemos falar uma língua, nós falamos pelo menos o português. Todos vocês que estão aqui devem pelo menos saber falar português e é bem possível se inferir que também sabem escrever em algum grau nessa mesma língua, porque é obrigatório hoje em dia ir para a escola. Logo, as pessoas vão para a escola. Disse, né, que a primeira coisa que se aprende lá é a escrever, a ler e a escrever, certo? Com uma técnica, até porque em casa, muitas vezes as pessoas, as crianças recebem rudimentos de leitura e até de escrita, aprendem a escrever o nome, tudo isso às vezes até são alfabetizados em casa antes de chegar na escola, certo? E às vezes melhor do que na escola, por incrível que pareça, né, nos dias de hoje, nos tempos mais recentes, isso seria impensável, obviamente, por exemplo, na Idade Média, ou até na Antiguidade, ou até na Renascença, nesses períodos assim, históricos, se a pessoa ia para a escola, seria impensável que em casa ela recebesse uma educação, pelo menos nessa parte específica da alfabetização melhor do que na escola, mas é que existem tantas e tantas teorias hoje em dia sobre alfabetização que realmente, às vezes, na escola acaba se confundindo a cabeça da criança. Claro, se ensina algumas coisas, mas se confunde muito também, certo? Então, antigamente isso seria impensável, mas hoje é pensável e até acontece bastante, certo? Então, a aquisição de uma linguagem, foi o que eu disse. Então, vocês têm uma linguagem, vocês falam, certo? Porque estão me escutando aqui também e entendendo em algum grau. Vocês também provavelmente escrevem, então vocês têm uma linguagem, certo? A capacidade linguística, especificamente na língua portuguesa, certo? Mas não é isso que eu estou para falar a vocês aqui, tá? Estamos falando de um outro tipo de linguagem. Então, essa primeira coisa que vocês devem ter em mente. Vamos lá na leitura do texto com esse preâmbulo, para nós entendermos que tipo de linguagem é essa que na educação nós deveríamos receber. E, sim, estou dando a entender que não recebemos na escola, tá? Muitas vezes, não estou dizendo que em todos os casos, porque isso é impossível verificar, mas pela média e por nós termos, então, contato com muitas pessoas aqui no Instituto, nós vemos que, olha, por uma inferência estatística mais ou menos feita de cabeça, é claro, nós podemos ver que nas escolas isso não acontece, no nível que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Ocorre um profundo estranhamento quando fazemos o primeiro contato com os estudos superiores, como as ciências e a filosofia. E a razão disso não é, como se poderia pensar, a complexidade do objeto estudado,
mas a linguagem utilizada pelos autores. Então, primeiro parágrafo aqui, ocorre um profundo estranhamento. Sim, nós estranhamos. Ao entrarmos em contato, como eu disse, com as ciências e, às vezes, com a filosofia, mas com a ciência sempre na escola, certo? Nós vamos ali estudar física, biologia, química, essas ciências mais desenvolvidas nos dias de hoje, e ocorre um profundo estranhamento. Você vai falar ali de ligações covalentes e não sei o quê. Sim, o objeto para nós, eu digo aqui que não é por causa do objeto, mas, claro, o objeto está um tanto distante de nós. Nós não vemos muitas reações químicas acontecendo, muito menos vemos na escola as ligações e não sei o que entre elementos químicos. Nós não vemos isso, tá? E isso já é uma questão. Mas a questão maior que eu chamo a atenção aqui é a linguagem nos causa o estranhamento. O estranhamento maior vem da linguagem, até porque o nosso contato é com a linguagem, certo? Se nós não temos nem contato com o objeto, nós temos contato com uma linguagem técnica da ciência em tela, né? A ciência que nós estamos estudando, no caso, na escola, e aí, no máximo, com algumas gravuras num texto, né? Talvez hoje em dia, na minha época não existia quase isso, mas com um vídeo, algo assim, né? Mas tudo isso são experiências indiretas, né? Distanciadas do objeto real, tá? Vamos seguir. É que a linguagem das disciplinas superiores é muito diferente da que usamos no dia a dia. Isso, sim, todo mundo percebe que é muito diferente. Nós vamos ver em que ela é diferente, principalmente, em vários sentidos, né? As palavras são palavras que nós não usamos muito no dia a dia. Ninguém, numa conversa de bar, fala de ligações covalentes, fala de movimento retilíneo uniforme, assim, muito difícil, a não ser que seja uma mesa de bar composta por físicos, né? Que eu não sei, isso acontece muito. Mas vamos lá. Se você já sentiu esse choque do estranhamento e talvez até se desencorajou de estudar coisas mais elevadas por isso, pelo choque, não se desespere ainda. Isso é para lá de normal. Estranho seria não estranhar. De fato, algumas pessoas, e nós vemos muito hoje em dia isso, porque eu acredito que não se dá a devida, não se fala devidamente do fato de que, olha, aprender uma ciência, aprender um campo novo de conhecimento com o qual nós não tínhamos nenhuma intimidade antes, é algo que vai gerar, sim, por óbvio, né? Mas é preciso enfatizar, vai gerar um estranhamento, nós não vamos saber do que se está falando, então é preciso, desde o começo, respeitar o estranhamento, respeitar o estranhamento também é ensinar passo a passo, né? Respeitando, inclusive, as diferenças de capacidade entre os alunos, porque inteligências, alguns vão ser rápidos na matemática, outros lentos. Outros rápidos nas linguagens e outros lentos. Uns rápidos na linguagem e outros lentos. E assim vai. Em qualquer campo do saber existem habilidades inatas que influenciam na velocidade de aprendizado. Então tudo isso deveria ser respeitado, não é? Bem, a linguagem do cotidiano é uma linguagem, de certo modo, infantil. Ela é assim porque, muitas vezes, ela diz muito e pouco ao mesmo tempo. Vamos explicar. Não é? Então, uma linguagem, de certo modo, infantil. Não quero que vocês entendam que pessoas que estão falando certo em casa, mesmo numa festa, ou até no trabalho, tudo isso é a linguagem do cotidiano que eu estou falando aqui, certo? É algo diferente da linguagem técnica, tá? No trabalho, às vezes, a linguagem técnica entra, obviamente, certo? Na linguagem técnica da área em que se está atuando. Mas
também tem conversa informal e coisas assim, certo? Esse tipo de linguagem informal, que é a linguagem do cotidiano, é de certo modo infantil, tá? De certo modo. Então, vamos ver. Você tem que frisar nesse de certo modo para não entender assim, qualquer conversa, então, que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, é uma conversa infantil. Não é isso que está sendo dito, tá? A peculiaridade da linguagem que usamos para nos comunicarmos informalmente é justamente borrar os limites entre a realidade e a imaginação, como fazem as crianças. Então, é nesse sentido, tá? A criança, ela não tem ainda bem clara para ela o limite entre a imaginação dela, aquilo que ela imagina, e o que é a realidade de fato, certo? Existe um pouco de confusão, né? Os limites estão borrados, como eu disse. Então, às vezes ela imagina uma coisa, mas é uma pura fantasia, e aí vai o pai ali e diz, não, realmente não, isso não existe, tá? Ou, sei lá, a criança vai lá e diz, porque Papai Noel não me deu o presente esse ano, que eu pedi na carta e tal. Então, certo? Na imaginação dela, Papai Noel, certo? Beleza? E por algum tempo as crianças vão acreditar nisso. Mas uma hora a verdade vai ficar clara. Então essa linguagem é uma linguagem lúdica, certo? E há o espaço para a linguagem lúdica, sim, no cotidiano, porque nós não seríamos capazes de manter, ou pelo menos nós, assim, que não somos santos, não temos a perfeição da virtude, não seríamos capazes de manter essa seriedade o tempo todo. E talvez nem os santos o façam, certo? Existe o espaço na vida do homem para até chamar a virtude da jocosidade, da eutrapelia em grego, que é isso, né? Ter algum senso de humor, sim, na devida proporção. Então isso é uma virtude reconhecida. Até por Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Certo? Então, e na linguagem se vê isso. A linguagem do cotidiano, ela se aproxima muito disso, era o que eu estava dizendo. Então, nós vamos continuar aqui. E ela confunde também o imaginado com o real. Tá? Aí continua. Você conhece a experiência de estar numa conversa entre amigos e alguém estar falando sobre qualquer assunto mais ou menos sério, quando, de repente, o engraçadinho da turma faz uma piada não muito conveniente e todos caem na gargalhada. Certo? Então, também, olha, isso na linguagem é comum, é o alívio cômico, e sempre tem o engraçadinho que pega um assunto que, na verdade, não é o assunto mais sério que existe, mas alguém está contando uma história e simplesmente narrando um fato que para ele foi marcante em algum sentido, e vem o engraçadinho e fica fazendo piadas o tempo todo, certo? Então isso é uma característica comum de uma conversa informal. Segundo exemplo que eu dou aqui, ou quando alguém exagera num qualificativo para tornar uma narrativa interessante. Em vez de dizer que viu uma mulher bonita, diz que viu uma deusa, certo? Então, aí nós vemos claramente a ideia de borrar os limites da imaginação, entre a imaginação e a realidade, certo? Porque, de fato, nunca se estará falando de uma deusa, mas podemos fazer isso com a linguagem que vai fazer um apelo à imaginação, certo? E, de alguma forma, nós estamos enaltecendo, então, uma mulher, chamando de uma deusa, ou pode ser até uma brincadeira também, ou pode ser algo mais ou menos sério, pode até ser algo sério demais, ao ponto de que a pessoa diviniza, sim, um homem diviniza uma mulher, sim, e isso pode ser até grave, em certos casos, mas pode ser também um exagero retórico, uma figura de linguagem que é exagero retórico, certo? A hipérbole. Então, bem, isso é normal na linguagem informal. E agora nós vamos ver porquê do estranhamento. Tá? Isso é natural na linguagem informal, que usamos no cotidiano.
e é a razão de estranharmos quando temos contato com as disciplinas superiores. É que não estamos acostumados com outro tipo de linguagem. A linguagem das ciências e da filosofia não pode brincar com as fronteiras da realidade. Quando temos contato com as disciplinas superiores, essa linguagem é mortalmente séria na busca por expressar as coisas como são. Daí o choque que sentimos. Certo? Então, claro, se alguém está falando de biologia ou química, ele não pode simplesmente colocar uma piada ali no meio, uma ironia ali no meio e não explicar e continuar e fingir que era algo sério, que fazia parte da disciplina, da ciência, certo? Ele não pode fazer isso porque, olha, o que se está buscando num estudo desse tipo não é o alívio cômico, não é o alívio da risada, certo? É entender a realidade. E é isso que dá o peso da linguagem formal, das ciências da filosofia, que é também da teologia, certo? Especial da moral, e aí a gente vai botar várias outras coisas aí que são subdivisões aí dessas três categorias que eu indico, que ou é uma ciência, ou é a filosofia, ou é a teologia, certo? E dentro dessas disciplinas tem várias outras, tá? Não é para vocês entenderem que é só 3. Então, são só 3. E o que se busca aí é algo mortalmente sério. E se a pessoa está só acostumada à linguagem cotidiana, informal, brincalhona, ela não vai ter, né, capacidade de suportar a seriedade da linguagem formal. Porque requer uma disciplina acompanhar uma linguagem que simplesmente está descrevendo a realidade como é, sem fazer brincadeirinhas, sem fazer concessões, sem exagerar por efeito retórico, mas descrever como é exatamente, tá? Se eu estiver falando da lei da gravidade, eu não posso exagerar, não posso fazer um exagero retórico e fingir que aquilo faz parte da disciplina. Eu posso fazer num contexto de sala de aula só para, né, ali com aqueles alunos para, sei lá, quebrar o gelo rapidamente, mas eu tenho que voltar para... e os alunos têm que ter bem cientes que foi uma brincadeira, que não foi algo sério. Depois eu volto para a seriedade do discurso. Esse é o máximo que nós podemos conceder, certo? Não posso fazer um exagero retórico como se fosse uma descrição de uma realidade física, biológica e química, tá? Então, é preciso uma disciplina. A gente tem que, para estudar, tem que botar os brinquedos num saco, guardá-los e fazer algo sério, tá? E parar com a brincadeira, certo? Assim, cortar a brincadeira, pelo menos, né, diminuir lá uns 10%, assim, do estudo, no máximo, né? Então, vamos continuar aqui. Se não recebemos o treino necessário, a seriedade da linguagem nos desencoraja, nos amedronta até. Ela parece oprimir-nos. Então é isso, uma pessoa que está diante de uma linguagem que descreve a realidade e ele não conhece, não domina ainda aquela linguagem especialmente, certo? Ele vai se sentir oprimido diante dela num primeiro momento, e é normal. É aquela humilhação básica de todo o aluno que está aprendendo. Todo aluno que está começando a aprender, ele vai ser humilhado pelo professor que sabe mais que ele e pela disciplina, pela seriedade da disciplina. Tá? Por quê? Por causa da vaidade natural do ser humano. Não é que isso devesse acontecer, não é que está certo se sentir humilhado. Não, acontece porque nós somos vaidosos, mas por isso que nós precisamos ter a disciplina da seriedade. Então, agora que eu quero aqui aprender, então, eu não posso ficar fazendo piadinhas com o professor para tentar, porque eu estou me sentindo humilhado pelo professor sabe mais, eu vou fazer piadinhas com ele, porque o cabelo dele, porque o nariz dele é grande e tal. Eu nunca vou aprender desse jeito, certo?
sentimos falta do alívio cômico. Então, aquela alma que é uma alma que quando a alma é apenas uma alma brincalhona, que não leva nada a sério, né? Que só está pelo divertimento, nunca pelo vertimento, né? Por verter-se pela concentração contínua no assunto, ela está sempre se divertindo. Não, dá para fazer uma piadinha aqui com essa palavra, dá para fazer uma piadinha com aquela outra, dá para eu pensar num assunto que não tem nada a ver com o que eu estou estudando. Isso é se divertir, né? É divergir, é sair da linha reta da atenção, né? Do foco. Então, sentimos falta do alívio cômico que invariavelmente irrompe numa conversa entre amigos. Então, aquele que está sempre sentindo falta disso não tem a disciplina interior ainda desenvolvida para o estudo sério, tá? Que vai se adquirindo com o tempo, mas tem que se procurar essa disciplina, senão ela não vai ser adquirida, certo? E para terminar, ensinar a transitar entre o registro informal e o formal é função, é claro, da escola. Era a função principal do estudo do trivium nas artes liberais. Porque isso não é mais feito com qualidade, quase pode-se contar nos dedos aqueles que têm capacidade de suportar mesmo a seriedade da língua formal, certo? E de fato, né? Porque para suportar, além de deixar a criancice de lado por um tempo, pelo menos, é preciso ter as ferramentas para a leitura, senão a opressão não vai acabar jamais, né? Então, para estudar física ou mais, até algo mais abstrato que a filosofia, e em específico a metafísica, por exemplo, é mais abstrata do que a física, eu preciso ter as ferramentas para decodificar aquele tipo de linguagem abstrata, tá? Ferramentas que vêm da gramática, da leitura da literatura, certo? Todas essas ferramentas nós vamos adquirindo na gramática, retórica e lógica, certo? Sem elas, nós nunca vamos sair da opressão do discurso formal, porque nós não sabemos ler, tá? Então, esse é um outro requisito, tá? Então, por um lado, ter uma seriedade de alma, tá? Uma seriedade psicológica, moral nos estudos, e ter as ferramentas certas para estudar, senão essa linguagem formal ela é muito diferente, né? Quem não percebe que na linguagem formal cada palavra de um discurso filosófico está tentando descrever a realidade como está tentando, né? Vários filósofos não conseguiram, mas estavam tentando. Então, cada palavra que eles colocavam era uma palavra que queria descrever as coisas como são, não fazer uma piada, tá? De vez em quando, um filósofo, num tipo de discurso específico, vamos dizer, um diálogo platônico, pode acontecer uma piada ali? Sim, naquele contexto, daquele gênero literário pode. Mas se é um tratado de política, um tratado de metafísica, dificilmente vai ter uma piada. Então, ou qualquer exagero retórico só para embelezar, só para chamar a atenção, né? Para tirar a pessoa do marasmo. Não, vai ser uma leitura reta. Cada palavra vai estar tentando definir um aspecto da realidade, cada frase, oração, descrever alguma coisa que existe, tá? Não uma piada, algo que existe. E é difícil para o homem captar a realidade como é. Senão não existiriam tantas filosofias, tantas teorias, tantas ciências e com as suas próprias teorias também divergentes, tá? Se fosse fácil, não existiriam tantas ideias por aí em circulação, erradas, certas, mais erradas que certas, mais certas que erradas, e assim vai, certo? Então, é preciso essa seriedade, tá? Para encarar a seriedade do discurso formal, certo? Isso nós quase não vemos mais hoje em dia, infelizmente, não se enfatiza mais isso. Na escola,
olha, a impressão que dá é que tudo é uma festa, né? Então, estudar biologia é uma festa, tem que ser como se fosse uma festa. Ou, se não, se o professor não é desse tipo que, né, brincalhão, jocoso, ele é muito formal e ele não informa os alunos que, olha, agora nós precisamos da disciplina para entender esta matéria aqui, senão não vai dar, certo? Ele chega lá, e não consegue encantar o aluno. Então, há vários problemas aí que envolvem questões de didática, certo? E várias coisas assim, tá? Mas é preciso, sim. Então, nós nos atentarmos. Tá muito difícil, eu estou tentando ler uma filosofia aqui, do qualquer que seja, do Aristóteles. Não consigo. Primeiro, provavelmente não tens ainda as ferramentas que estão no Trivium e no Quadrivium, tá? A gente enfatiza muito o Trivium. Só estudar o Trivium já seria uma diferença formidável na vida de todo mundo. Mas ainda o Quadrivium é correto. Ou talvez porque a tua alma ainda não tem a maturidade, certo? Precisa de uma maturidade. Essa maturidade vem também com ter uma vida de adulto, certo? Eu preciso ter uma vida de adulto ou estar indo nessa direção, pelo menos, para se tornar maduro. Senão, não vai dar. Nós vamos tentar interpretar um discurso formal como se fosse informal, como se fosse um discurso recheado de piadas e de exageros e de imaginações, certo? Onde a imaginação se confunde com a realidade. E não vai dar. Tá? Há espaço para esse discurso na poesia, na literatura em geral, na conversa de bar, certo? São coisas diferentes, tá? Não confundam as duas coisas. Mas nesses dois tipos de registro, há muito espaço para a imaginação. No registro mais formal, científico, filosófico, há menos, certo? Então, nós precisamos respeitar essa diferença. Essa era a mensagem deste vídeo, desse artigo também, certo? Quem gostou, curte, compartilha aí e nos vemos na próxima. Até lá.